Lições do amor de mãe. Certamente, muitas são as lições que nós aprendemos nesta vida. Muitas são as lições. E talvez uma pergunta que a gente não teria como responder seria: quantas lições aprendemos nesta vida? Mas com certeza, muitas dessas lições, elas são ensinadas pelas mães. Por isso devemos valorizar estas guerreiras que com muita dedicação têm assumido a sua missão. Vejamos então essa noite 4 exemplos de mães na Bíblia que deixaram lições de amor através de suas vidas. A Bíblia ela é repleta de testemunhos, de vidas de pessoas que dedicaram ao Senhor. Há muitas mães que erraram na proporção, na criação, mas há muitas que acertaram, e estas lições que acertaram é importante que a gente destaque. Com certeza as que erraram é importante que a gente tenha como lições também, para não repetir os erros. Por isso que a Bíblia ela é tão impactante, por isso que a Bíblia ela é tão singular, porque ela não esconde os erros. A Bíblia apresenta as falhas dos homens, mas também apresenta que nós temos um Deus que perdoa, um Deus que orienta, um Deus que ajuda, um Deus que valoriza aquele que realmente quer fazer a sua vontade. Então eu queria nesta noite destacar essas 4 mães, e nós vamos então observar a história delas e que lições nós tiramos de suas vidas e na criação dos seus filhos. O texto base desta noite, estamos falando de missão e a missão da mãe, está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2,15 diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então o apóstolo Paulo, orientando um jovem pastor chamado Timóteo, este jovem estava responsável em pastorear uma cidade muito importante daquela época, chamada Éfeso. Então a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um contexto histórico muito pesado. Era uma cidade que tinha como cultura a prostituição. Então havia um templo de uma deusa chamada deusa a Diana dos Efésios. Nesse templo as mulheres eram levadas para lá para se prostituírem. Isso é muito terrível, né? Mas faz parte da história e a gente precisa passar. Então, quando estas mulheres abandonavam esta prática por conta de uma conversão, se voltava para Deus em arrependimento e fé, então Paulo orientava essas mulheres com relação ao proceder, como elas deveriam proceder. E dentre esses ensinamentos que Paulo passa, ele instrui então ao jovem pastor Timóteo a orientar estas mulheres a assumirem a sua missão de mãe. Acredito eu que por serem prostitutas cultuais, estarem naquele lugar exercendo esta função tão depravada, certamente tinham filhos, e poderia ser que esses filhos eram lançados no rio, eram dados, eram mortos, eram sacrificados, e tantas coisas más poderiam fazer com esses filhos. Então Paulo aqui está dizendo: olha, para você que hoje é uma serva de Deus, saiba que você tem uma grande missão nesta vida, e a grande missão da mulher é ser mãe, e ser mãe requer um esforço. O texto diz aqui que para ela ser mãe, assumir essa missão de mãe, é necessário que ela permaneça firme na fé. Uma mãe sem fé é muito difícil de resistir às lutas da criação dos seus filhos. Além de ter fé, a mãe também precisa ter amor. É um dos processos aqui que ele dá, né? Uma das expressões que ele usa: fé, amor, santificação e bom senso. Então, 4 características
que são exigidas para aquela que assume a missão de ser mãe. Certamente são muitas outras características que a gente poderia aqui destacar do papel de mãe. Mas hoje eu queria me deter a uma dessas características, que é o amor. Como ele diz aqui, que a mãe, ela precisa proceder com amor. E que tipo de amor é esse? Que amor podemos esperar de uma mãe? Então vou destacar aqui hoje 4 mulheres, 4 mães, e a forma como elas exerceram esse amor. Cada uma delas com um tipo de amor diferente, mas todos eles que trazem lições muito importantes para as nossas vidas. Tá bom? Então vejamos quem foi a primeira personagem, ou a primeira mãe. Então a primeira mãe se chama Joquebede. Aí o nome bonito, você está grávida, vai querer ter uma bebezinha, né? Uma menina, bota aí o nome de Joquebede. Essa mulher era a mãe de Moisés. Então Joquebede, ela traz uma lição de amor. Que lição é essa? Ela tem um amor destemido. O que é isso, amor destemido? Um amor destemido é um amor que supera todo medo. Certamente, uma mãe, né, ela tem vários medos, principalmente na primeira gravidez, quando é inexperiente, ainda não sabe como é que vai ser. Eu, como pai de primeira viagem, lembro muito, né, o medo que eu tinha de romper a bolsa quando a minha esposa estava grávida. O pessoal fazia muita coisa, dizia que era um negócio assim, e eu ficava imaginando a mulher com aquele barrigão, como é que vai ser? Vai explodir, né? Eu não sabia como era, né? Eu ficava com medo. Imagina a mulher que está ali com o bebê na barriga, como é que vai ser todo o processo. Mas a mulher, ela desenvolve, é interessante, a mãe, ela desenvolve esse amor destemido. Um amor que é capaz de defender o seu filho. É como diz que a mãe é como uma fera na defesa do seu filho. E Joquebede, ela traz essa característica muito interessante de amor. Um amor destemido. Eu convido você a abrir sua Bíblia para encontrar essa história que está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Capítulo 2, vamos ler aí do versículo 2 até o verso 10. Êxodo 2, do 2 ao 10. Diz assim então a palavra do Senhor. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu então a filha de Faraó: vai. E então saiu a menina, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher então tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então é uma história maravilhosa, magnífica. Certamente você já deva ter assistido o filme, já deva ter visto. E onde está esse amor destemido de Joquebede?
Havia um decreto, Faraó havia dado um decreto, e esse decreto ordenara que fosse morto todos os filhos homens dos hebreus. Veja bem, a história é interessante. Os hebreus chegaram ao Egito através de José. José era filho de José, então, sendo descendente de Abraão, ele, conjunto com seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas, ele foi lá ver como é que estavam seus irmãos, levar recado do pai, e aí o que é que acontece? Os irmãos ficavam revoltados, porque ele falava tudo que acontecia para o pai, e o pai castigava os irmãos. Os irmãos então pegaram José, jogaram numa cisterna. Quando iam passando justamente uns vendedores que andavam peregrinando pelo Egito, eles chamaram aqueles vendedores e ofereceram seu irmão como escravo, venderam o irmão. José foi para o Egito, passou ali alguns anos, se passaram alguns anos, houve uma escassez, uma falta de chuva, os alimentos se acabaram, não tinha mais pasto, e então eles foram procurar abrigo no Egito. Chegando lá, encontraram José sendo então governador. Então a história vai a fundo, acontece que José traz seus irmãos para morar no Egito, com a permissão de Faraó. José já era um homem de muito poder, era o segundo depois de Faraó, né? Então era um homem muito poderoso no Egito. Com isso, Faraó estendeu as suas terras e concedeu para que eles formassem ali as suas famílias, criassem seus filhos. E esses hebreus cresceram, se multiplicaram, e quando chega essa época aqui, o número deles era imenso. Eram muitos e muitos hebreus, talvez até chegasse ao ponto de ser quase a quantidade de egípcios. Com isso, o faraó estava com medo. Se esse povo se rebelar contra nós, se esses homens se unirem, porque ele já estava escravizando o povo. José já havia morrido muitos anos, já havia se passado aí pelo menos 300 anos ou 400 anos, que foi o período que eles ficaram no Egito. E então já tinha se passado todo esse tempo, já tinha esquecido quem era José, Faraó nem se lembrava mais, e aí começou a temer os hebreus. E aí por isso ele mandou matar todas as crianças, homens, para que eles não levantassem um exército contra o Egito. Então Moisés nasce justamente nessa época. Pensa na época difícil, né, de ter um menino. Mas a mãe, Joquebede, tendo um amor imenso por esta criança, ela já tinha pelo menos 2 filhos, né, já tinha Miriam e Arão. Mas então nasce mais um filho, o 3º filho. Mas essa criança ela já amava desde o ventre. É interessante como a mãe, né, desenvolve esse amor já do ventre. Nas primeiras vezes que ela sente ali a criança mexer, o coraçãozinho batendo quando vai fazer a ultrassom nos dias que nós vivemos, ali já tem um amor envolvido muito grande. Joquebede, sabendo da lei, do decreto, e que o seu filho deveria ser morto pelas parteiras, assim que a parteira tirasse a criança do ventre, já deveria executar a criança, mas ela, tendo o amparo de Deus, com certeza, porque havia um plano maior, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Então o que é que acontece? Ela decide esconder a criança, e ela a esconde por 3 meses. Escondendo essa criança já não era mais possível, a criança crescia, fazia barulho, chorava, e aí certamente alguém ia descobrir. Ela tem um plano mirabolante. Vamos fazer aqui um cesto, colocar essa criança dentro e jogar no rio. Pode ser que alguém o encontre e crie. Ela talvez não imaginava que fosse a filha de Faraó. Até nisso o amor é destemido, porque o rio que ela lança aquela criança é um rio que até hoje é conhecido pelos crocodilos. Então o rio Nilo é um rio muito conhecido pelos crocodilos, um rio perigoso, um rio largo, um rio que havia animais que poderia matar aquela criança. Quem encontrasse aquela criança poderia matar também. Então eram muitos os perigos, mas o amor dessa mulher foi destemido. Jogou a criança ali, e a sua irmã, sendo muito perspicaz, Miriam, acompanha o cestinho para ver o que é que vai dar, onde aquele cestinho vai parar.
e ele para justamente próximo onde se banhava a filha de Faraó. E ali a história onde eu acabei de ler, nós vemos então a filha de Faraó encontrando o cesto, mandando a sua criada pegar, e a Miriam, sua irmã, muito esperta, chega e se oferece. A senhora quer que eu arranje uma ama de leite, alguém que possa amamentar essa criança? E ela então diz, vai buscar essa mulher. E aí ela foi e trouxe justamente quem? A mãe de Moisés. É interessante, irmãos, porque o amor dessa mulher destemido. Já pensou se essa história todinha viesse à tona antes do momento correto? Essa mulher seria executada na mesma hora, porque não só estava sustentando uma criança que já deveria ter sido morta quando nasceu, mas agora estava enganando a filha de Faraó, porque ia ganhar um salário para criar um filho que era dela, que não deveria nem ter nascido. Veja como o enredo é interessante. E o amor dessa mulher, um amor destemido, sem temor, sem medo, ela vai avante. Ela corajosamente pega aquela criança, leva para casa agora com respaldo da filha de Faraó. Agora ela tinha o direito de criar essa criança, só que por um tempo. E quanto tempo duraria esse processo? Seria o tempo que essa criança desmamasse. Acredito eu que o tempo de uma criança ser amamentada é em torno de 1 ano ou 2, né? O ideal é 1 ano, mas pode ser até 2 anos, né? Que os médicos orientam. Acredito que Joquebede, se ela fosse possível, ela ia amamentar essa menina enquanto ela tivesse leite, não importasse quantos anos durava, porque ela queria o filho perto dela, não é verdade? Só que ela fez uma promessa, e ela deveria cumprir essa promessa. E o dia chegou, que ela tinha que provar mais uma vez que ela era uma mulher corajosa, era uma mulher destemida, que o seu amor era destemido. E ela então entrega o seu filho, a filha de Faraó, que recebeu essa criança e a criou como sendo seu próprio filho. E só depois de adulto é que Moisés descobre toda a história e ele se volta para o seu povo, certamente conhece a sua mãe, os seus irmãos, e ali ele tem um chamado de Deus para então conduzir o povo à libertação da escravidão no Egito. É uma história maravilhosa, uma história de amor. Mas o que nós podemos destacar aqui desta mulher foi o amor destemido que ela teve. Um amor que rompeu todo medo. Não importa o que acontecesse, ela estava pronta a dar a própria vida em favor do seu filho. Essa é uma grande lição que nós aprendemos com Joquebede, e certamente é uma lição como essa que nós extraímos também do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Esse é o reflexo do amor de Deus estendido a essa mulher. Moisés assumiu um papel de libertador. Moisés passou a ser um tipo de Cristo. Era o Cristo do Antigo Testamento, porque Moisés trouxe libertação a um povo que estava cativo. Assim como Cristo veio a esse mundo por conta do amor do Pai, e este amor foi estendido até nós. Cristo veio para dar a vida em nosso lugar. Então Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Vejamos então agora qual é a segunda personagem. A segunda mulher dessa história da Bíblia, né, que nós vamos apresentar, é Ana. Ana também é uma mulher muito conhecida na Bíblia. E a lição que nós extraímos de Ana é uma lição de amor sacrificial. Não que o amor de Joquebede também não teve um certo sacrifício, houve. Mas de Ana é muito interessante, vocês vão observar por que este amor se destaca como sendo sacrificial. O amor sacrificial é um amor que supera o egoísmo. Então, é quando você ama tanto algo, mas você é capaz de entregar isso que ama para que você viva em paz. Você vai entender já já o enredo da história. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 19 ao 28. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 ao 28. Amém? Você encontrou?
Diz assim então a palavra do Senhor: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu. Disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu então Eucana, o marido dela, o seu marido: faze o que melhor te agrada. Fica até que eu desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, o profeta. Disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Meus irmãos, é uma história também muito interessante, porque Ana era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Naquela época era um costume do povo hebreu, né, fazer casamentos desse tipo. Muitas vezes eram casamentos arranjados, porque eram famílias que entravam em acordos, e então havia essa entrega de um pai entregando uma filha para casar com o filho de um outro fazendeiro. E assim essa união desses filhos faziam com que as fazendas prosperassem, faziam com que eles se unissem para trabalharem junto e então prosperar. Então era algo cultural, certo? O que acontece é que Ana, ao casar-se com Eucana, ela teve problemas e ela era estéril, não podia ter filhos. Mas ela não aceitou essa situação, até porque naquele período, uma mulher que não tinha filhos, às vezes era julgada, e julgada justamente por ser uma mulher seca, ou a ideia de ser uma mulher amaldiçoada. Talvez esse tenha sido até o motivo do segundo casamento. Eucana casou com a segunda mulher porque a primeira não lhe dera filhos, e por esse motivo, como é que iria a sua família prosperar, crescer? Então era uma situação muito complicada. Então houve esse segundo casamento, essa segunda mulher teve filhos, e Ana não tinha filhos. Ana ia até o templo e lá orava, e diz que era incessante o seu pedido a Deus. Ela chegou a pedir a Deus um filho e dizia: Senhor, dai-me filho, senão eu morro. Ela estava muito desejosa de ter filhos, porque filhos eram bênçãos, ainda são, né? Mas hoje em dia a gente às vezes olha para os filhos, né? As famílias têm cada dia menos filhos, mas naquela época, quanto mais filhos, eram mais bênçãos do Senhor. Então Ana orou muito, intercedeu ao Senhor. O profeta Eli, quando viu ela orando, achava que ela estava embriagada, com tamanha intensidade da sua oração. Ela não proferia palavras, era uma oração muito interna,
falando diretamente com o Senhor, e enquanto ela fazia aquilo, ela balbuciava, os seus lábios tremiam, e o profeta, vendo aquilo, achava que ela estava embriagada, mas ela então insistiu e disse: não, Senhor, eu não bebi nenhuma bebida, não tomei vinho nem bebida forte, que eu estou aqui clamando ao Senhor. E naquele momento o profeta então também derrama graça e favor sobre ela, ora por ela, e assim Deus a consagra, Deus a abençoa, e essa mulher tem um filho. E aí de onde vem então a lição que nós tiramos da vida desta mulher? Imagine os anos de vida que ela viveu sendo oprimida, sendo escorraçada, sendo envergonhada. A Bíblia diz que a segunda mulher fazia chacota com ela, menosprezava ela por ela não ter filhos. Então era muito triste para Ana. E naquele momento que ela pediu um filho e Deus a concedeu esse filho, e é interessante que a promessa que ela fez foi: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei. É uma entrega que eu faço, é uma oferta, um sacrifício vivo. Por isso então, o que se destaca na história de Ana é esse amor sacrificial. Ela oferece o seu filho, que ela tanto almejava, que ela tanto desejava, ela oferece como uma oferta a Deus. E Deus recebe essa oferta. Samuel se tornou um grande profeta, que sucedeu o profeta Eli. E ali então teve uma história muito interessante, onde Samuel teve uma importância muito grande como profeta, levando a palavra de Deus aos reis, exortando homens poderosos. Então Samuel se tornou um homem muito sábio, porque foi dirigido por Deus, foi uma criança que, consagrada ao Senhor desde o ventre, desde a sua gestação. Isso é maravilhoso, irmãos. O sacrifício feito, aquilo que pedimos a Deus, devemos também ter o desejo de ser grata ao Senhor. E a gratidão dessa mulher foi tão grande, ao ponto de sacrificar, entregar o seu próprio filho. E é dito aqui, talvez algumas mães poderiam até pensar assim: se fosse eu teria dado meu filho por alguns anos. Olha, você fica aí com meu filho, a promessa é só alguns anos, depois ele volta lá para casa. Mas não, ela diz: por quantos dias de vida ele tiver, ele vai morar com o Senhor, ele vai servir ao Senhor. Ela consagrou aquele menino como sendo um servo de Deus. E Deus abençoou Ana, que depois dele teve mais 5 filhos. Então isso é graça de Deus. Isso é o favor do Senhor. Quando somos gratos ao Senhor, quando verdadeiramente somos fiéis ao Senhor com aquilo que pedimos, agradecendo e devolvendo ao que é do Senhor, Ele multiplica. E assim foi multiplicado os filhos na vida de Ana. Eu queria destacar aqui a importância, quando ela foi entregar o filho, de entregar o filho ao Senhor. Chegando lá o profeta, ela diz: olha, está aqui o menino. Esse é o menino pelo qual eu orava. Aí o Senhor me deu. E aí então no verso 27 ele diz: por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que ele viver. Então, eu trago como devolvido. A ideia aqui, eu trago como uma oferta. Deus me deu algo precioso. Eu amo o meu filho, mas eu entrego esse filho nas mãos de Deus. É lindo, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Isso é um amor sacrificial. Será que Deus ama o seu único filho, que é Jesus? Com certeza. Mas o que foi que Deus fez? O entregou a nós. Entregou o seu filho para que fosse sacrificado. Lembro quando Jesus, na história de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, e o ladrão que estava ao seu lado diz assim: se tu és mesmo o Cristo, sai desta cruz e nos tira também. E outros lá embaixo gritavam, se tu és o Cristo, sai desta cruz. Mas foi justamente para isso que ele veio. Jesus veio a este mundo para dar a vida por nós. Foi o sacrifício vivo de Deus. Ele foi o amor sacrificial de Deus. Então, é interessante como essas histórias estão entrelaçadas com aquilo que Deus fez e com
ao que essas mulheres fizeram. Elas refletem a glória de Deus. Isso é refletir a glória de Deus. É fazer algo que Deus faria ou que Deus fez em nossa vida. É interessante como as histórias do Antigo Testamento, os profetas, eles eram um tipo de sombra do que seria a grande promessa de Deus, que era o envio do seu Filho para a salvação deste mundo. Então, assim, quando lemos uma história como essa, logo que nos traz à mente essa ligação, né, do grande amor de Deus. Então, essas mulheres expressaram amor que reflete o grande amor que vem do Senhor. Vejamos então a nossa terceira personagem, essa bastante conhecida, chamada Maria. Maria, a mãe do Filho de Deus. E a lição que nós aprendemos com Maria é de um amor submisso. A lição de amor que Maria nos ensina é a lição de um amor submisso. E o que é um amor submisso? Um amor submisso é um amor que supera a arrogância. Imagina só você ser escolhida para trazer ao mundo, para dar à luz ao Filho de Deus. Tem mulheres que correm esse mundo inteiro aí, atrás de engravidar de um jogador de futebol, atrás de engravidar de um cantor. Tudo isso porque elas se acham, eu tenho um filho de fulano de tal, né? Então se vangloriam disso, são egoístas, estão pensando somente nela. E no mundo que nós vivemos, muitas vezes esse filho é apenas um investimento, né? Estão pensando na pensão que vão receber por criar esta criança. E muitos fazem esse tipo de trabalho, né? Lamentavelmente, isso não agrada ao Senhor. Diferente disso, encontramos então uma mulher que foi escolhida por Deus. Dentre tantas outras, ela foi agraciada. É interessante essa palavra, que muitas vezes é dita e não sabemos o contexto ou o significado dela. A Maria cheia de graça. Foi assim que Isabel, a sua prima, que também foi abençoada por Deus, falou para ela, né? Foi a expressão usada por Isabel quando viu Maria, cheia de graça. Então essa expressão graça significa favor imerecível. Maria não merecia ser mãe do Filho de Deus, mas ela foi escolhida. E essa escolha é um favor, uma graça. Deus a escolheu e a capacitou para isso. Vejamos então o texto para entender melhor esse enredo. Lucas, capítulo 1, verso 26. A partir do verso 26 ao 32, são dois textos, tá bom? A gente vai ler do verso 26 até o versículo 38, aí depois do 46 ao 50. Então, uma leitura para que vocês possam entender melhor esse contexto. Diz assim, então, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. Olha aí, favorecida, favor de Deus, que ela não merecia. O Senhor é contigo, o Senhor te escolheu. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. O que quer dizer isso? Mas o anjo então lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho de Deus, ou do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu então o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente recebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês, para que ela lhe dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então se ausentou. Aí vai agora para o versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra ou se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, que quer dizer verdadeiramente feliz, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É lindo, irmãos, ver como Maria recebe essa mensagem. Uma jovem, provavelmente entre os seus 15 e 16 anos, estava prometida como noiva de José. Então eles ainda não moravam juntos. José estava se preparando para o casamento, preparando as coisas, o local onde iriam morar e tudo isso. E então Maria recebe esse anjo, trazendo uma mensagem. A priori ela se assusta, não entende muito bem o que o anjo está dizendo. Mas depois ela consegue, certamente por conta do mover do Espírito Santo em seu coração, ela compreende o tamanho da missão. E o que é mais forte nesta compreensão é a submissão que Maria demonstra diante do Senhor. Então, por isso que o amor que Maria nos ensina é um amor submisso. Ela reconhece o senhorio de Deus. Maria nunca foi arrogante, nunca se achou importante porque foi escolhida por Deus. Diferente dos religiosos da sua época, se diziam filhos de Abraão. Abraão foi o pai da nação de Israel, e eles se vangloriavam diante das outras nações, menosprezavam os demais, mas Maria, ela se considerou, como alguém que não merecia, mas que a graça de Deus havia alcançado. E por ter sido alcançada pela graça de Deus, Maria então diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Maria se submete, se coloca debaixo da autoridade de Deus e da sua vontade. Eu queria destacar 2 pontos aqui importantes nessa leitura. É justamente quando Maria diz: aqui está a serva do Senhor, versículo 38, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria, ela nunca se considerou uma deusa, como hoje em dia há essa idolatria por Maria, se chama até mariolatria. Então as pessoas endeusam Maria como se Maria fosse Deus. Maria não é Deus. Maria não é mulher de Deus. Deus não coabitou com Maria para que Jesus nascesse. Jesus já existia, mas o que Deus fez foi com seu Espírito, colocou aquela criança no ventre de Maria. Não houve aí uma conjunção carnal entre 2 pessoas. Por isso Jesus nasceu sem pecados. Então não é que o ato
da conjunção carnal seja pecado entre um homem e uma mulher, marido e mulher, não. Mas a transmissão do pecado, ela é feita justamente entre o homem e a mulher. O homem é o representante, e é o homem que transmite a semente do pecado. Por isso, Jesus nasceu sem pecado, porque não houve essa transmissão de um homem. Apenas Maria, que teve em seu ventre esta criança, pelo tempo que foi necessário. E depois do nascimento, Maria então casa com José e tem mais 5 filhos. Então a Bíblia relata isso. Maria teve um relacionamento com o seu esposo, casou, formou uma família. Jesus fez parte dessa família. Jesus esteve junto com essa família durante 30 anos. Certamente aprendeu muitas coisas com José. Certamente as lições aprendidas ele ajudou no lar, contribuiu com sua mãe. Certamente muitas lições aprendeu com a mãe. Mas ele não é Deus, sim. Mas ele, assim como veio ao mundo, ele deixou os seus atributos naturais de divindade. E ele veio como homem natural, assim como nós. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Será que Jesus sentiu aquela dorzinha de dente que o menino sente? Sentiu. Será que ele sentiu como criança, né? Chorou para ser amamentado? Com certeza, era uma criança normal, um ser humano normal como todos nós. Todas as nossas limitações e necessidades ele sentiu, mas ele não tinha pecado. Maria, então, o que nós queremos destacar aqui é o amor que ela teve, e este amor submisso à vontade de Deus. Ela criou aquela criança sabendo que ele tinha uma missão, que ele era o Filho de Deus, e que ele havia vindo ao mundo para cumprir uma missão. E Maria foi fiel. O primeiro milagre de Jesus, Maria estava presente. Foi em Caná da Galileia. Era um casamento. Houve então naquele momento a falta do vinho. Maria talvez fazia parte da família, ou era amigo da família. Percebeu a necessidade. Foi até o seu filho e disse: filho, o vinho acabou. Jesus olha para ela e responde: mas mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus aguardava a ordem de Deus. Ele estava submisso ao Pai. Naquele momento, Maria não estava dando uma ordem a Jesus. Maria apenas invocou que Jesus, naquele momento, intercedesse ao Pai. Então Jesus certamente intercedeu ao Pai. Mas o que eu quero destacar aqui nessa história é o mandamento de Maria. Nesse texto encontramos o único mandamento que Maria deixou, que esses que se dizem adoradores de Maria deveriam pelo menos serem honestos e seguir o mandamento de Maria todos os dias da sua vida. E o mandamento de Maria foi: faça tudo o que o meu filho vos mandar. Ela falou isso para os serviçais, e então foram até Jesus. Jesus mandou que eles enchessem as talhas com água, e aquela água se transformou em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. A partir dali o seu ministério tomou uma proporção muito grande, onde ele saiu por todas as aldeias, anunciando e pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então Maria foi submissa até o filho. Ela estava submissa à vontade de Deus. E o verso 46 que nós lemos aqui no texto de Lucas é conhecido como o Cântico de Maria. E nesse cântico, quando ela foi visitar a sua prima Isabel, ela expressa mais uma vez a sua submissão a Deus. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, Ele está acima de mim. Veja bem, engrandecer é colocar alguém acima. Ela reconhece aqui Deus como sendo o seu Senhor. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus,
o meu Salvador. Então, se Maria tivesse uma compreensão que ela fosse uma deusa, ela não precisava de salvação, porque Deus não tem pecado. Maria tem pecado. Maria nasceu em pecado, assim como todos nós. O único ser humano que nasceu sem pecado foi Jesus, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Não houve a conjunção carnal de um homem e uma mulher, onde há a transmissão do pecado. É o pecado que veio desde Adão. Então, sendo assim, Maria precisava de salvação. E ela reconhece Deus como seu Senhor e seu Salvador. Então, isso demonstra submissão. Um amor submisso. Imagina você chegando a uma pessoa muito importante, talvez até o seu patrão, lá no trabalho, segunda-feira, chega para você e lhe dá uma ordem, e você quer agradar o seu patrão, com certeza, e sabe que se você agradar o patrão, você tem benefícios com isso. Ele vai te querer bem, vai te colocar num posto melhor, e então, quando ele lhe der a ordem, automaticamente você vai dizer: sim, senhor, vou fazer agora, meu patrão. Então você corre, você vai demonstrar essa disposição de servir. Por isso, Maria reconhece a grandeza de Deus, assumindo então uma postura de serva. Eis aqui a serva do Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Então Maria foi e traz a nós, nos deixa uma grande lição, a lição de um amor submisso. E por último, nós encontramos Eunice. Você já ouviu falar de Eunice na Bíblia? Talvez alguns não conheçam, mas ela só aparece uma vez na Escritura, e nesta feita pelo seu exemplo que deixou para o filho. Eunice, ela nos traz uma lição, a lição de amor fervoroso. Eunice tinha um amor fervoroso. Quem é Eunice? A mãe de Timóteo, aquele jovem pastor que Paulo estava instruindo a ele a dirigir a igreja em Éfeso. Então aqui Eunice é destacada pela sua fé. Então ela tem um amor fervoroso, um amor de fé. Um amor fervoroso é um amor que supera a superficialidade. Às vezes a gente diz que ama a Deus. Eu amo a Deus, mas quando Deus pede alguma coisa a nós, faz uma exigência, vai meu filho, prega a palavra. Aí você, eu amo, mas nem tanto, né? Não exija tanto de mim, Senhor. Então a gente precisa, meus irmãos, ter um amor por Deus fervoroso. O que quer dizer isso? Um amor de fé. Um amor que a gente está pronto para cumprir a vontade de Deus, superando a superficialidade. Não é um amor da boca para fora, mas um amor de ação, um amor de obras, um amor de testemunho. Veja o que é dito sobre essa mulher em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente eu vi e habitou em tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o apóstolo Paulo,
estava aqui escrevendo esta carta ao jovem pastor Timóteo, e ele então relembra algo muito importante da própria história de Timóteo. E o que é isso que ele destaca? A lição que Timóteo havia aprendido da mãe, ele deveria levar adiante. Olha, Timóteo, tu já aprendeu alguma coisa da tua mãe. Que lição foi essa? O amor fervoroso que a tua mãe tinha. O mesmo amor que foi visto na tua avó, Lloyd. Então, já era um amor que vinha passando de geração em geração. A avó havia ensinado a filha, e a filha estava ensinando agora o neto, né? O filho dela, seria o neto de Lloyd. Então, é uma história magnífica, de uma geração, ter 3 gerações de amor fervoroso. E Paulo está dizendo, olha, Timóteo, não deixe esse amor se acabar. Reativa. É como se Paulo estivesse mandando Timóteo acender a chama novamente. O amor é como uma chama que precisa estar acesa, ardendo em nosso coração. Amor pela obra, amor pelas coisas de Deus, amor pelo próximo, amor pelo desejo de encontrar-se com o Senhor nos altos céus. Então, esse amor deve estar vivo, ardendo em nosso coração. E Paulo disse, olha, esse mesmo amor já vi na tua avó, já vi na tua mãe, e agora eu vejo em você. E eu peço, acende essa chama, transmite essa chama às outras pessoas, faz com que esse amor fervoroso, ele possa alcançar todos aqueles que te cercam. E certamente essa é uma lição maravilhosa para nós. Este amor que um dia ardeu no coração de Jesus, no coração do Pai lá no céu, né? Se estendeu ao Filho, e do Filho foi transmitido a nós. Se hoje estamos aqui adorando ao Senhor, louvando o seu santo nome, é porque este amor ainda arde em nosso coração. A alegria de servir ao Senhor. Irmãos, eu estou muito alegre de estar hoje aqui na casa da minha mãe, em comunhão com ela, mas o meu desejo sincero no fundo do meu coração era de nós estarmos todos juntos lá no templo, adorando ao Senhor. Eu amo a minha mãe, quero muito estar próximo dela, quero muito ela próxima de mim, mas devemos lembrar que existe um amor maior. E eu aprendi desse amor com ela, o amor a Deus, pela obra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Este amor deve arder em nosso coração. Não vamos, irmãos, descansar. Não vamos deixar essa chama se apagar em nosso coração. Amemos a obra do Senhor. Amemos estar juntos, adorando ao Senhor. Deixa passar esse momento, né? Que eu sei que a gente não pode estar juntos nesse momento, mas não deixa a chama do amor de Deus apagar do teu coração. Quando for possível, estejamos todos juntos adorando a Deus, e além disso, que essa chama ela seja transmitida para outras pessoas, que mais pessoas aprendam a amar a Deus fervorosamente através do nosso testemunho, assim como foi na vida da família de Timóteo. Concluindo então, nesta noite tão especial, eu quero lembrar a todas as mães a importância da sua missão. Seja luz para os seus filhos, andando com eles no caminho da salvação. Como é importante, como o exemplo aí dessa família, né, que teve a avó, a mãe, o filho, andando nos caminhos de Deus, como é importante você, mãe, ser um exemplo para o teu filho, deixar esse legado. Quando criança, muitas vezes, eles não querem ir à igreja. Não, mãe, quero ir hoje não. Vamos, meu filho, vamos, porque lá é onde você vai aprender o amor de Deus. É lá que você vai aprender a importância de servir ao Senhor. Quando eles crescerem, vão lembrar dos ensinamentos que aprenderam naquele lugar tão especial. E nunca, jamais se afastarão desse lugar tão especial que é a casa do Senhor, que é a presença de Deus. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará desse caminho. É interessante que o texto diz que nós devemos ensinar a criança
no caminho, que quer dizer andando junto. Não adianta a mãe dizer, meu filho, é esse o caminho, vá lá, siga, vá ler a Bíblia, vá orar, e você não faz. É importante que você faça junto. Meu filho, venha cá, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Aí você está andando no caminho. Eu lembro quando recém-convertido, congregava em uma igreja aqui em Fortaleza. Uma mãe chegava de manhã com 2 filhos no domingo e lançava os 2 filhos na porta da igreja e voltava, pegava o ônibus. E aí a gente viu isso acontecendo muitos domingos. E um dia o pastor ficou na porta da igreja esperando essa mãe chegar. Quando ela chegou com as 2 crianças, que jogou o pastor, epa, peraí, para onde você está indo? Ah, eu vou para a praia. Como é que você joga os seus filhos aqui e sai? Não, a avó dele está aí. Mas por que você não fica para ouvir a palavra? Não, eu tenho coisa melhor para fazer. E para ela dizia, é melhor que eles fiquem aí, que eles vão aprender alguma coisa boa. Então, por um lado ela estava certa, que eles iam aprender coisa boa lá, mas o testemunho delas não ajudava. Porque não adianta você dizer, meu filho, aquele é o caminho, vai lá, porque o filho vai seguir pai e mãe. Então de que adianta você apontar para o filho, filho, vai por ali, faça isso, faça aquilo, se você não está junto, se você não está dando exemplo. Então, mãe, você tem uma grande missão em suas mãos. Você tem filhos para moldar a imagem e semelhança de Deus. Que você possa se esforçar o máximo, dê o seu melhor, para que o Senhor seja glorificado e um dia, quando seus filhos crescerem, você olhar para eles e ver a imagem de Cristo neles. Esses foram os filhos que eu criei. Eu os ensinei a serem iguais a Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado pelas lições que hoje aprendemos com as mães. Lições essas, ó Pai, que refletem a tua glória, que refletem o teu amor, que refletem justamente quem é o Senhor e o que o Senhor fez e faz em nós e através de nós. Abençoa cada mãe, cada família, cada filho, cada pessoa, Pai, que escuta esta mensagem, que a tua palavra, Senhor, alcance o mais íntimo do seu coração e que essas lições sejam gravadas na mente e no coração, para que possamos ter um amor intenso, fazer, Senhor, a tua vontade, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, o temor do Senhor, para que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Pai querido, eu te agradeço, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Feliz Dia das Mães.